Nós, como Igreja Adventista, acreditamos na mortalidade da alma. E o inimigo que quer é que nós acreditemos na imortalidade da alma. A morte é um estado de inatividade como um sono. Ou seja, nós nada sabemos porque estamos a dormir. Só há uma certeza que nós temos que ter. No momento certo, da maneira que Deus tem, Ele vai agir na minha vida. A graça me basta. E esta graça que Deus tem disponível para cada um de nós, me basta para eu estar um dia no reino dos céus. Nada limita o poder de Deus a não ser o quê? Eu próprio. Devo-vos dizer que calculo que a vossa semana também foi complicada. A minha foi extremamente complicada. Eu não era para estar aqui hoje a moderar, ou seja, eu era para estar a moderar a classe, mas de outra forma. Infelizmente não foi da forma como nós desejávamos, no entanto, eu estou aqui para nós moderarmos ou para conversarmos sobre aquilo que nós estudámos ao longo desta semana. Queria cumprimentar a todos aqui que estão na igreja, já o fiz, mas também queria cumprimentar a todos aqueles que nos seguem em casa pelas nossas plataformas digitais. Sejam todos muito bem-vindos, que estejam connosco, e todos aqueles que quiserem interagir através do chat, é a favor de o fazerem. Antes de começarmos propriamente a nossa lição, iria pedir só que pudéssemos inclinar a nossa fronte para uma oração. Querido Pai do céu, graças te damos, Senhor, por mais um sábado que tu nos concedes. Graças te damos porque podemos estar na tua santa casa. Peço-te uma bênção especial para todos aqueles que nesta hora nos assistem, que tu possas tocar nos seus corações, que eles possam sentir e a vontade de querer estar também na tua igreja, querido Pai. Peço também que te possas derramar o teu Santo Espírito, não só por mim, para que eu possa dizer tudo aquilo que tu pretendes, mas que tu possas derramar o teu Santo Espírito pela tua igreja, para que realmente possa-se abrir o seu coração, possa-se abrir o teu entendimento, e que acima de tudo nós façamos sempre tudo para a honra e glória do teu nome. Dá-nos um sábado ricamente abençoado, juntamente com os nossos familiares e amigos, na tua presença, é tudo o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois da semana passada nós termos aqui o nosso amigo Ivamar, que teve a possibilidade de falar sobre o estudo, peço desculpa, do estudo da crença que já havia no Antigo Testamento sobre a ressurreição. Nós vamos ter a oportunidade esta semana de conversarmos todos sobre as ressurreições antes da cruz. E esta semana tivemos a oportunidade de falar em alguns nomes específicos, algumas pessoas que passaram por esse momento. Algumas pessoas nós não sabemos o seu nome, como tivemos a oportunidade, nem propriamente da sua mãe, apenas sabemos que era uma viúva ou era uma mulher. No entanto, eu gostaria de começar com o verso áureo. O verso áureo porquê? Porque são palavras ditas por Jesus a Marta, quando ela tinha acabado de perder o seu irmão Lázaro. E esta promessa que Jesus ali faz, é uma promessa que tem alimentado os cristãos ao longo de mais de 2000 anos. E vamos ler então o nosso verso áureo que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê a mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerás. Crês tu nisto? Isto é uma pergunta também para cada um de nós, que nós já iremos, porque nós iremos falar mais especificamente na lição de quinta-feira. E nós sabemos, e é claro que ao longo dos tempos, e mais nos tempos dos fins, haverá duas crenças que o inimigo irá atacar mais. Uma delas é o sábado,
algo que nos distingue, e a outra é a crença da imortalidade da alma. Ou seja, nós como Igreja Adventista acreditamos na mortalidade da alma. E o inimigo que quer é que nós acreditemos na imortalidade da alma. Mas, e é isso que nós vamos estudar aqui, e eu já te passo a palavra, Luís, e o que nós vamos estudar aqui é a ressurreição dos mortos. E isso é uma doutrina baseada na palavra de Deus e na própria ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, a própria palavra, ela explica-se a ela própria. Luís, querias dizer alguma coisa? Nós já tratamos disso no começo da lição, no começo do trimensário, e é interessante porque Jesus fala, para quem tem a fé nele, que não morrerá. E aí a gente vai a Gênesis lá atrás, é interessante porque teve um outro ser que falou para Eva exatamente a mesma coisa. A serpente disse à mulher, certamente não morrerás. E a gente percebe a diferença. A serpente quer dizer aqui que ela pode fazer uso do fruto à vontade, que nada vai acontecer, ela não morrerá. Quando Deus tinha dito que se comesse do fruto, teria problema. Não era para comer do fruto proibido porque morreria. E você vê, a serpente já joga ali no Éden que não há morte. Não há morte, e o corpo permanece, e a alma possivelmente, a serpente já está a induzir que ali permanecerá tudo, corpo e alma. Quando Jesus fala que não morrerá, mas não morrerá no momento da vida eterna. E é interessante porque são duas frases idênticas, em momentos diferentes, em contextos diferentes são falados, mas a verdade bíblica mostra que há uma só vida aqui e depois o sono, mas não há morte, se você tem fé em Jesus, enquanto Satanás queria induzir Eva a dizer que ela permaneceria viva e continuaria viva, e se não morrerás, é porque ela seria então imortal. Aí temos o engano, lá está, daquele pequenino não que a serpente colocou lá, que fez toda a diferença para a perda de Eva. No entanto, nós ao longo, passo já também a palavra, nós ao longo desta semana tivemos a oportunidade de estudar algumas personagens. O Antigo Testamento registra 3 ressurreições, sendo elas a de Moisés, a da viúva de Sarepta e o filho da Sunamita. E depois, no Novo Testamento, são mais 3 ressurreições, operadas por quem? Por Jesus, durante o seu ministério, que será o filho da viúva de Naamim, a filha de Jairo e, por fim, Lázaro. Passa a palavra então, irmão. Relacionado ao versuário, eu gostaria de me apegar na versão brasileira, que eles buscaram esses textos do versuário na tradução da King James, que no final diz que, quando Jesus diz no final que e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quer dizer, porque se a gente se apegar na tradução João Ferreira de Almeida, que fica simplesmente por ali, quem crê em mim e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Parece até contraditório. E para quem que está a aprender a estudar a palavra de Deus, poderá pensar que Jesus ali mentiu, porque quem crê em Jesus acaba morrendo também. Mas a versão King James torna algo mais claro quando diz que não morrerá eternamente. Quer dizer que, nesse momento, nós, mesmo crendo em Jesus, descansamos na morte, mas a morte eterna não nos espera, conforme nos diz em Apocalipse, capítulo 20, verso 6, que a segunda morte não terá poder sobre aqueles que amam a Deus e temem a Deus. Obrigado. Muito obrigado.
E nestas personagens que nós estudamos ao longo da semana, excepto a personagem que vamos estudar já de seguida, que foi Moisés, todas elas tiveram a possibilidade da ressurreição, mas depois nós não sabemos o resto da história, mas é natural que elas tenham morrido. E o mais curioso e o mais importante é que em nenhum desses personagens há informação ou qualquer relato bíblico que nos dê atividade consciente depois da morte. E isso nós temos que ter muito bem firmado em cada um de nós. O ensino bíblico é claro, sólido. A morte é um estado de inatividade como um sono. Ou seja, nós nada sabemos porque estamos a dormir. E a lição de domingo vem-nos então falar sobre o primeiro personagem, que é Moisés. E tivemos a oportunidade de estudar e de ver que ele morreu aos 120 anos, um pouco antes de entrar na Terra Prometida. E o mais curioso, ainda tenho aqui que ele morreu, portanto, ele foi enterrado próximo de Moab. E o mais curioso é que ele foi sepultado pelo próprio Jesus e os anjos. Há motivos para isso ter acontecido. Presume-se que se o povo soubesse onde Moisés tinha sido sepultado, poderia se tornar um local de culto. E então houve a necessidade do próprio Jesus ter sido ele a enterrar, a sepultar Moisés. Mas o texto bíblico que tínhamos como estudo, que era Judas 9, ele fala-nos de um confronto. Um confronto entre Jesus e Satanás. Em que Jesus apenas diz-lhe: o Senhor te repreenda. E o importante aqui é que eles não estavam a lutar pela sua alma. Eles lutavam pelo quê? Pelo seu corpo. Mais uma vez temos aqui uma prova, e eu aqui há duas semanas, 2 ou 3, acho que foi 2, tive a oportunidade de ter passado a lição na classe de jovens, e houve uma coisa que eu nunca esqueci quando eu tirei algumas insígnias, que foi algo que me explicaram que era: 1, portanto, o corpo. 2, o sopro da vida. 3, a alma vivente. Ou seja, para eu ter uma alma vivente, eu tenho que ter o 1 mais o 2. Eu não consigo ter o 3 só com 1, assim como eu não consigo ter o 3 só com o 2. E isto fica extremamente claro como 1 mais o 2 igual a 3. Se nós queremos ter este tal 3, que é cada um de nós, que é a alma vivente, nós temos que ter o corpo e o sopro da vida. Nós também já estudámos que quando falecemos, o corpo vai para a terra e o sopro da vida, esse volta para Deus, que foi quem o deu. E então, como eu vos estava a dizer, eles estavam a disputar o corpo de Moisés. Jesus diz apenas: o Senhor te repreenda. Mas o mais curioso, e que a irmã White fala, é que Satanás, ele deve ter tremido ao saber que Jesus ia trazer Moisés à vida. E a minha pergunta que eu vos coloco: porquê é que vocês acham que Satanás tremeu quando ele soube que Jesus vinha ressuscitar Moisés? Qual é a vossa opinião? Porque a sua tese ficava sem qualquer tipo de apoio. Mas o Daniel também quer expressar. Penso que seria uma prova, uma garantia da vitória de Cristo na sua missão, quando morresse por toda a humanidade. Ali dava a prova que ele seria vencedor nessa missão, senão
não podia reivindicar a vida de Moisés. Uhum. O pastor tocou ali no ponto que eu tenho aqui também a ponto, que é o argumento. Ou seja, Satanás, o argumento dele é, então, mas ele não merece. O que é que ele fez? Ele matou um egípcio. Na sua vida, ele fez outras coisas que não devia. Entretanto, ele bateu na rocha de uma forma não correta. E é justo este homem ser ressuscitado? Agora, a parte mais importante é que Jesus mostrou que a ressurreição para a vida eterna não depende daquilo que eu faça, mas depende daquilo que Jesus fez e pagou na cruz por cada um de nós. A nossa vitória, a nossa salvação, ela tem um nome: Jesus Cristo. Sónia? É interessante que esta frase, o Senhor te repreende, ó Satanás, vem mencionada em Zacarias. E nesta profecia, que temos várias visões, há aqui uma visão que é Josué, como sumo sacerdote, está a ser acusado por Satanás. E é justificado por Deus. Portanto, as palavras de Deus no capítulo 3 de Zacarias, no versículo 2, diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Em relação a Moisés está a mesma coisa. O acusador, dizendo que ele era homicida, que ele não tinha obedecido a uma ordem de Deus, como é que Deus o ia ressuscitar sendo um pecador? Então temos aqui o plano da redenção e da graça de Deus. Portanto, só a graça de Deus é que nos pode cobrir os pecados. E aqui está a repreensão de Deus, dizendo que ele é pecador, sim senhor, ele fez coisas que não estão certas, mas pela minha graça, pela minha misericórdia, eu posso ressuscitar, eu posso certamente restaurar a vida. Obrigado, Sónia. E é isso mesmo, só ele tem esse poder como doador da vida. Séculos mais tarde, temos outro episódio ainda na ressurreição de Moisés, que trata-se de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Né? E nesse episódio, para quem diria ou diz que há uma alma, não é? Aqui temos já um problema, porque nós diríamos Elias que nunca morreu, portanto, jamais podia ser uma alma, pronto, porque Elias nunca morreu, não é? E a questão de Moisés estar ali presente. Ou seja, os discípulos viram duas pessoas, viram dois indivíduos. Eles não viram duas almas ali. E é importante, mais uma vez, nós termos consciência dessa situação. E o relato bíblico, mais uma vez, é extraordinário. E eu vou pedir a alguém que possa abrir em Lucas 9:30 para vermos o relato. O relato também está no vosso trimensário. E ia pedir a alguém que pudesse ler para nós realmente vermos que não há margem para dúvidas acerca desta situação. Quem quer ler, está aqui uma senhora aqui à frente, se faz favor. Peço desculpa não saber o seu nome, mas já agora, enquanto o microfone vai, como é que se chama? Muito prazer. Seja muito bem-vinda. É 9h30? Não, 9h30 só. Sim, Lucas 9:30. Eis que dois varões falavam com ele, com Jesus, Moisés e Elias. Dois varões e não duas almas. Exatamente. O texto bíblico é claro nesta situação. Eram dois varões. Dois homens. Na Bíblia de quem? Peço desculpa. Lá atrás, na Bíblia, diz duas pessoas, dois homens. Exato? Exatamente. Isto para nós não termos qualquer tipo de dúvidas. No entanto, a lição avança, e o nosso tempo também, e vai bem avançado. A lição de segunda fala-nos de mais dois casos no Antigo Testamento. E agora eu vou pedir a vossa ajuda, porque são casos extremamente muito conhecidos, né? E ambos têm coisas idênticas ou iguais. No entanto, nós vamos falar primeiro de um caso,
do outro caso. Eu depois, no meu estudo, encontrei pelo menos 7 parecenças entre os dois casos e depois vamos conversar sobre as parecenças que eu encontrei e que vocês vão encontrar também. Podem não ser iguais, vocês até podemos achar mais uma ou mais 2 parecenças. Então vamos ao primeiro... a cada um dos casos, deixem só relembrar que a perda, a morte, é algo extremamente doloroso. Quando nós perdemos alguém muito querido. Agora, perder um filho deve ser ainda muito mais doloroso. E estas 2 mulheres que nós vamos falar, com certeza, quem não passou por isso, não consegue compreender a dor que estas mulheres sentiam. Vamos então ao primeiro caso. Quem é que quer falar da viúva de Sarepta? Encontra-se, a lição diz-nos, em 1 de Reis 17, 8 a 24. Então, o que é que se passou com esta senhora? Quem é que me quer ajudar? Ai que ninguém estudou a lição. Mas para este caso não é preciso... Então eu vou começar. Ela acolheu na sua casa quem? Que profeta? Elias. Muito bem, ela acolheu o profeta Elias. E Elias foi parar na casa dela porquê? Havia fome, muito bem, correto, mas ele fugia de alguém ou não fugia de ninguém? Ele fugia do rei Acabe. Porquê? O que é que ele foi dizer ao rei Acabe? 3 anos não ia chover. 3 anos não ia chover, pronto. Depois nós, nas classes infantis, ensinamos para onde é que ele foi primeiro. Para perto do quê? De um riacho. E era alimentado por quem? Os corpos. Por os corvos. Mas, entretanto, Deus disse-lhe para ele ir para a Fenícia, para a zona da Fenícia. E lá ele vai encontrar esta viúva. E o que é que se passa com esta viúva? Esta viúva tinha só farinha e azeite para fazer uma refeição e morreria a seguir, porque não tinha mais que comer. Ok, corretíssimo. Ela, portanto, só tinha para mais uma refeição e ela preocupou-se em fazer para si e para o seu filho. Não, porque o profeta disse para ela fazer primeiro para ele um pãozinho pequeno, um bolo pequeno, e para ele comer. E que depois poderia fazer para ela. Muito bem. E então ela fez. Fez. E qual foi o milagre que realmente aconteceu na sua vida? Foi a fé dela. Sim. A fé dela aumentou. Sim. E Deus fez o milagre da multiplicação. Aquela farinha nunca deixou de dar daquela panela e o azeite também nunca deixou de dar. Também não. Muito bem. Está corretíssimo. Isto aconteceu. Podemos dizer que Deus salvou aquela família, mas entretanto aconteceu algo muito trágico, que foi o filho morreu. Muito bem. O filho morre e ela com quem é que ela vai ter? Vai ter com Elias e pede a Elias para fazer qualquer coisa. E Elias, com o poder de Deus, tem a capacidade de ressuscitar esta criança. Temos o primeiro caso. Vamos então para o segundo caso da mulher sunamita. O que é que se passou com a mulher sunamita? Era uma mulher abastada. Ok. Eu só estou a repetir porque o micro ainda não chegou. Pronto, no caso desta mulher, ela era uma mulher abastada, já se põe diferença da forma do outro caso, não é? E não há dúvida que nós vemos que aqui há realmente alguma semelhança. Ela mantém o profeta porque sabe que é um homem de Deus e que necessita certamente de apoio, e mais tarde ela vai ter a recompensa também com a perda do seu filho, não é? Ok.
O pastor já foi um bocadinho mais à frente, mas está tudo certo. Sabemos perfeitamente que esta mulher era mais nova do que o seu marido, ela não podia ter filhos. Eliseu, um profeta de Deus, pregava muitas vezes naquela zona, e ela construiu um quarto para que, ou uma zona que sempre que ele lá fosse, ele podia descansar lá. Pronto. E ele diz-lhe que ela vai ter uma criança, um bebê. Essa criança, e assim aconteceu, essa criança nasce, ela tem esse filho, mas exatamente como aconteceu na história anterior, esse menino adoece e ela vai recorrer a quem? Ao profeta Eliseu, vai-lhe dizer, e ele ora a Deus, pede a Deus, e o menino ressuscitou. Agora vamos lá ao nosso diálogo. Eu encontrei 7. Então vamos lá, 7 coisas que sejam idênticas numa história e noutra. Amigo do profeta. Abrigo. Muito bem. Abrigo ao profeta. Deixa só ver aqui nas minhas cábulas o que é que eu tinha. Exato. Ambas abrigaram a Deus. Um ponto. Ambas são estrangeiras, muito bem. Pagãs. Ambas são crianças. Eu posso dizer que ambas têm um filho e o perdem. Pode ser? Ok. Mais paralelos. Ambas, essa não estava na minha, mas é boa. Ambas têm o dom da hospitalidade. Mais. Vou-vos dizer. Ambas foram abençoadas pelo profeta. Ali o irmão lá atrás. Ambas foram abençoadas pelo profeta. Uma com o alimento, a outra com o filho. O que eu aprendo aqui nessa história é que, independente da classe social, se rico, pobre, ambos precisavam de Deus. E que Deus realmente está para ajudar todas as pessoas. Independente que você é rico, que você é pobre, a sua cor, enfim. Isso não interessa nada. O importante é que todos nós precisamos de Deus. E Deus sempre está para nos ajudar. Ok, muito obrigado. Eu tinha aqui que ambas creram. E o que é que tiveram? Os filhos ressuscitados. Agora, a que mais me impressiona é que Deus atuou na vida destas mulheres de uma forma poderosa, tanto numa como noutra. Apesar de Deus ter preservado, em determinada altura, ter abençoado estas duas mulheres, a determinada altura elas também passaram por um momento difícil da sua vida, a perda dos seus filhos. E isso fez-me, lá está a questão prática que cada um deve pôr na sua vida. Às vezes na nossa vida é difícil de compreender como Deus nos abençoa e a seguir parece que tudo dá errado. Às vezes surge um trabalho espetacular, mas de repente, por algum motivo, perdemos o trabalho. Às vezes encontramos a mulher que Deus nos indicou, mas por traição, por doença, por morte, parece que tudo cai. Só uma certeza que nós temos que ter. No momento certo, da maneira que Deus tem, Ele vai agir na minha vida. Era como a Sónia dizia há pouco. A graça me basta. E esta graça que Deus tem disponível para cada um de nós, me basta para eu estar um dia no reino dos céus. Vamos continuar a nossa lição e vamos para terça-feira. Já falámos nos 3 casos do Antigo Testamento. Vamos começar agora os 3 em que Jesus teve parte ativa, ou seja, Ele próprio ressuscitou. E o primeiro fala-nos da viúva de Naamim na lição de terça-feira. E que nós podemos ver, e que o irmão Celso lá atrás dizia já,
o ministério de Jesus foi marcado pelo interesse e dedicação em ajudar pessoas mais necessitadas. E há um texto aqui, eu não vou ler, porque o tempo já avança e eu gostava de chegar mesmo ao fim. O texto da irmã White diz que havia vezes por onde Jesus passava, por aldeias, ele não deixava um enfermo, nem uma pessoa doente. E agora nesta situação, em relação a esta viúva, é muito interessante porque Jesus vai indo numa direção e na direção oposta vem um cortejo fúnebre. E a irmã White diz-nos que, juntamente com Jesus, havia muita gente a louvar o nome de Deus, havia muita gente com gratidão e estavam todos contentes. E há agora aqui um confronto, digamos assim, entre dois cortejos. Um que está extremamente feliz, porque há alegria para todos, e no outro lado vem então um cortejo fúnebre, onde esta viúva chora. Chora porque já tinha perdido o seu marido, e uma viúva naquela altura sem marido já era o que era, e agora perdia o seu filho. Pior ainda. E aqui vamos encontrar um contraste em relação às duas ressurreições atrás. É que esta mulher, ela não pediu nada. Ou há alguma coisa na vossa Bíblia que diga que ela pediu alguma coisa a Jesus? Sim, Davi. Essa mulher não pediu nada, é uma verdade. Por isso, haver o contraste entre as outras que foram atrás dos profetas e pediram alguma coisa a Jesus. Ou aos profetas ou também a Jesus. Mas um dos pontos fortes, ou uma das características, ou do caráter de Jesus, é a compaixão, o amor. E por isso Jesus se compadeceu muito daquela mulher. Ele até chorou. Ele teve muita compaixão por aquela mulher. Ele colocou-se no lugar dela. E é isso que Deus fez e faz por nós. É colocar-se no nosso lugar e ter compaixão de nós. É essa a diferença. Uhum. Jesus conseguiu ver no olhar daquela mulher a angústia que ela estava a sentir. E é curioso que no texto bíblico, e isto... No texto bíblico, quando Jesus diz a esta mulher para ela parar de chorar. Então, mas não é nesta altura, quando ela perde, que deve chorar? Mas Jesus diz a ela, para de chorar. Ele sabia que ia fazer, sem dúvida. E ela sabia o que ele ia fazer? Não. Mas quando Jesus diz, para de chorar, ela para de pensar no seu problema e olha para Jesus. E aqui está a solução. É eu parar de olhar e olhar apenas para Jesus. Porque Ele é que me vai dar esse privilégio. Deus trata de todas as dores, de todos os sofrimentos. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Nada limita o poder de Deus a não ser o quê? Eu próprio. Mais uma vez está nas nossas mãos. Nada vai limitar o poder de Deus se eu não o quiser. Então, irmãos, não queiramos e deixemos que Deus possa trabalhar na nossa vida. E que realmente nós possamos entregar a nossa vida e podemos dizer, Deus, faz aquilo que tu quiseres. É fácil, não é? Mas é um caminho diário que temos que construir. Quarta-feira, a lição, a filha de Jairo. Jairo é um chefe da sinagoga, tem uma filha com 12 anos e ele vai pedir socorro a Jesus. E aqui vemos a atenção que Jesus dá a um homem
como é que é vos dizer? De um status social diferente de todos os outros. Aqui nós podemos ver que o amor de Deus que Ele tem pelas pessoas não interessa a classe social, não interessa a sua cor, não interessa a nacionalidade ou qualquer outra distinção humana que nós possamos colocar. Porque as distinções quem as coloca somos nós. Para Deus todos somos filhos dele. E as distinções somos nós que colocamos. É curioso que Jesus vinha do mar da Galileia, tinha realizado o milagre de acalmar a tempestade, e ele chega a Cafarnaum e ele tem uma multidão à espera dele. Tem essa multidão e de repente chega Jairo ao pé de Jesus e vem-lhe dizer: olha, Senhor, a minha filha está muito mal, e eu sei, e aqui cá está a parte eu sei, porque ele era um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem religioso, e ele diz: vem, coloca as tuas mãos sobre a minha filha e ela ficará boa. E eu aqui pus-me um bocado no lugar dele, que é, quantos de nós às vezes não dizemos a Deus o que é que ele tem que fazer? Ele sabe ou não sabe o que é que tem que fazer? Logicamente que sabe. Mas muitas das vezes nós temos a tendência de chegar: olha Deus, o problema é este, mas eu tenho aqui a solução, portanto só o tens que fazer. Foi-se. Desculpa. Davi, o Jairo, ele tinha uma importância muito grande naquela sociedade, e mais do que isso, ele era a representação do judaísmo puro. Ele era o líder da sinagoga. E essa mensagem que é dada na palavra é extremamente importante, porque hoje a gente tem a divisão dos três eixos religiosos: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Mas naquela época não havia ainda o cristianismo. Eram todos judeus, e Jairo já reconhece Cristo como o Messias. O fato dele dizer vai e faça, e impõe as mãos, não é nem na ideia de dar assim a ordem a Jesus, ensiná-lo a fazer, mas é perceber, mostrar a Jesus: eu sei que é você, o Messias. E isso é fundamental, por quê? Porque os judeus até hoje não acreditam em Jesus como o Messias, e sim como mais um grande profeta, mas não o Messias. Mas Jairo, que era líder de uma sinagoga, reconheceu. E a gente vê na caminhada, depois da história do ministério de Cristo, que é curto, mas estava lá, o papel que Jairo teve no meio dos outros líderes da religião da época. E a diferença entre Jairo, por exemplo, e Caifás, a diferença é enorme, porque Jairo acreditava e os outros líderes não. Não acreditavam. Muito obrigado. Está tudo correto. Eu aqui só queria, às vezes, tocar num aspecto que nós às vezes também achamos que sabemos, né? E temos que ter a humildade de nada saber, só com Deus. No entanto, ele diz, e está correto, ele já acreditava em Jesus como o Messias, e ele sabia que ele tinha poder para isso, né? E isso é importante. Nós sabemos também que Deus tem poder para fazer qualquer coisa sobre a minha vida, né? Agora é preciso que eu permita que isso aconteça. E então ele diz isso a Jesus, e Jesus, sim, então vamos lá, vamos até a tua casa, e no caminho, quando Jairo tinha muita pressa, alguém toca em Jesus, não é? E Jesus diz: alguém tocou em mim. E Pedro, como sempre, diz assim: ó Senhor, mas toda a gente te aperta e te oprime, e tu perguntas quem tocou em mim? E Jesus: não, de mim saiu virtude, quem tocou em mim? Pronto. E aqui, entretanto, acontece a história da mulher que tem o fluxo de sangue, e é curioso aqui um paralelo. É que a filha de Jairo tinha 12 anos, e esta mulher tinha o fluxo de sangue há 12 anos. Né? E nós aqui podemos ir buscar alguns paralelos. E aqui nesta altura é quando Jairo recebe a notícia: olha, já não vale a pena. Não vale a pena porque a tua filha faleceu. Pronto. E eu imagino, se calhar Jairo sentou-se no passeio,
a chorar e triste por toda aquela situação, e Jesus vai dizer palavras muito importantes, que são, deixem-me só aqui pegar aqui nos minhas... não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E eu, ao longo do estudo, Jesus dependia da fé de Jairo para curar a sua filha? Não, não dependia. Bastavam as palavras de Jesus para se realizar um milagre. Então estas palavras, crê e tem bom ânimo, eram para quê então? Se Jesus não precisava, qual era... Por que é que Jesus disse isso? Para... Sim, não vai... Está correto, não vai ao encontro daquilo que eu quero, mas está corretíssimo. Peço desculpa. Para Jairo querer, acima de tudo, são palavras de ânimo. Porque ele naquela altura ele estava num caos. Crê, tem bom ânimo, são palavras para o animar, positivas. Não é? E muitas das vezes nós precisamos dessas palavras positivas em momentos em que nós estamos pior. Crê e tem bom ânimo. A morte tem solução. E a solução está nas mãos de Jesus. E aquela foi mais uma demonstração de que os que aguardam, todos os filhos que aguardam o Senhor, terão a possibilidade de ressuscitar. Desde que assim o acreditem. O pastor. Só para dizer que Jesus, em relação a estes milagres, ele faz menção de uma coisa, que é: todo o poder me foi dado na terra e no céu. Portanto, é isto que nós temos que reter, que Deus, Jesus, portanto, pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua expiação e pelo poder que ele tem, né, ele, da mesma forma que ressuscitou estas pessoas, um dia ressuscitará os justos. Teremos nós também a possibilidade de lá estar, Exato. assim o queiramos. E eu volto a pegar, e já vos disse que eu tento ser muito prático na questão da lição. E aqui neste ponto, eu pensei como um recado. Um recado de Deus que me diz assim: tu tens problemas, até temos problemas que pensamos que não têm solução, coloca nas mãos de Deus. As palavras que Jesus disse a Jairo serve a mim e serve a cada um de vocês hoje. Não temas, apenas crê. Apenas crê. É tão simples e tão complicado ao mesmo tempo, não é? E vamos terminar com a lição de quinta-feira que fala sobre Jairo. Quem é que está? Peço desculpa. Lázaro, desculpem. Só a questão desta lição, que é extraordinária, falarmos em ressurreições, para quem já perdeu entes queridos, este é realmente o alicerce da nossa fé. Mas quantas pessoas perderam entes queridos enquanto Jesus esteve na Terra e Jesus não os ressurgiu, não é? E isto acaba por fazer-nos pensar. Jesus a uns deu o privilégio de os ressuscitar e a outros não. Isto era um símbolo, era alguma coisa para nos ensinar. Se a nossa fé está baseada em milagres, ou se a nossa fé é tão vincada no relacionamento que temos com Deus, independentemente dos milagres que possam acontecer. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E nós vamos ver, o irmão lá atrás, e vamos ver, e eu vou avançar aqui na lição, Deus pode responder, atende a emergências, Deus atende às fatalidades e Deus também atende quando não há esperança. E isso é o que nós vamos ver na lição de Lázaro. Diga. Ok. Jesus, ou mesmo Deus, geralmente quando quer ajudar, quando quer restaurar, ele começa sempre com as palavras não temas. Por quê? Porque
o medo faz com que Deus não age em nós. O Satanás, quando quer nos cirandar, ele começa por nos assustar. E nós temos visto que Satanás tem procurado implantar o medo no seio das pessoas para que os seus intentos sejam realizados. E Deus começa sempre com as palavras não temas, primeiro para nos acalmar, para que ele depois possa agir. Obrigado. Obrigado. E o milagre de Lázaro, para muitos é considerado o maior milagre operado por Jesus. E há duas razões para isso. A primeira é pela importância estratégica deste milagre, muito perto já de quando Jesus vai ser crucificado. O segundo é pelas condições específicas do cadáver. Ele já estava morto há 4 dias e o corpo já estava em decomposição. Para Deus, não há milagre nem mais fácil, nem mais difícil. Para Deus é milagre. Para nós, como seres humanos, se formos analisar, se calhar aquele milagre foi maior. Isto é como o pecado. Ele é o doador da vida e isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Peço desculpa? Exatamente. E é um sono. E eu saltei, e agora que fala nesse aspecto, na lição ainda de quarta-feira, penso eu, a questão do sono é uma expressão muito utilizada, a mais utilizada por Jesus. Ou seja, temos que compreender realmente que a morte não é mais do que um sono e que todos esperamos um dia acordar. Está bem? O impacto deste milagre foi notável. E como eu vos tinha dito ainda há pouco, a filha de Jairo tinha acabado de morrer e Deus respondeu de imediato. A viúva de Naim tinha falecido, o filho tinha falecido no dia anterior. E Deus respondeu a uma fatalidade. Lázaro estava morto há 4 dias. Já não havia solução. E Deus atendeu e deu esperança. E eu gostaria de terminar esta lição assim como começámos esta lição. E iria pedir que alguém pudesse ler o verso áureo novamente. Pode ser na versão ali do irmão. Diz-nos assim. O texto está no livro de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Que assim seja. Um feliz sábado para todos.